Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor, do verso 1 até o verso 9, 8, por aí. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também ou foi daqueles. 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou de todas. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Acabei lendo todo o capítulo. Só a leitura desse texto, você pegar os primeiros versículos aqui, já nos dá uma noção do que Paulo estava passando e mostra nos nossos dias também o que nós temos passado. O título dessa mensagem é Fim dos Tempos, Tempos Trabalhosos. Fim dos tempos, tempos trabalhosos. Volta comigo aqui para o versículo 1, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Talvez na sua versão esteja difíceis, tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Aí vem uma lista grande aqui. Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Só essa lista aqui já nos dá um choque, não é verdade? Só essa listinha aqui já nos faz entender qual a dificuldade que nos últimos tempos nós estamos enfrentando, ou enfrentaríamos, e no caso estamos enfrentando. Sabendo que o apóstolo Paulo, ele escreve ao jovem pastor Timóteo, e essa epístola evidentemente é para nós a palavra de Deus também, de maneira que isso é para nós nos dias de hoje. E em 1 e 2 Timóteo, Paulo ele dá vários mandamentos, instruções, deixa claro para Timóteo o combate contra os falsos ensinos, os falsos mestres, e ele afirma em todas as passagens dessa epístola, tanto da primeira como essa segunda, grandes verdades sobre as dificuldades dos tempos finais, que seriam tempos trabalhosos. E quais são os últimos dias? Da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, são os últimos dias. Esses são os últimos dias. E pela Escritura Sagrada nós podemos entender que estamos no tempo do fim, pelo cumprimento das profecias
pelo cumprimento de tudo que tem acontecido, que tem se passado no tempo em que vivemos, nos anos que seguiram, nós temos visto e observado que falta pouco tempo para a volta do Senhor. Não podemos marcar quanto tempo, nem o dia nem a hora não sabemos, no entanto, pela palavra, entendemos, sabemos que estamos perto do fim. Olha comigo, Atos, capítulo 2, verso 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17, está escrito assim. Eu vou ler o 16 e o 17. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, guarde isso, últimos dias, acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. O apóstolo Pedro, logo em seguida, o derramamento do Espírito Santo ali, na ocasião de Pentecostes, onde, reunido no cenáculo, quase 120 servos do Senhor, foi derramado do Espírito, e eles falaram em idiomas, e as pessoas que estavam ali pela ocasião da festa de Pentecostes, de várias regiões, ouviram-nos falando nos seus idiomas. Então ele vem e anuncia o que foi dito pelo profeta Joel, ele afirma, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias. E ele começa a dizer, nos últimos dias, logo após o Senhor vir, morrer, ressuscitar, 40 dias depois ele derrama do Espírito. Então Pedro diz, olha, esses são os últimos dias. E ali, diga-se de passagem, era o princípio dos últimos dias. E na frente ele fala que o sol se converterá em sangue, em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, que encerra os últimos dias. Quando Cristo vier, o dia do Senhor, quando ele voltar, fecha-se esse ciclo e entramos à eternidade com Cristo, ou aqueles que estão sem Cristo, na eternidade no inferno. É preciso dizer isso, ainda que com peso no coração, ainda que com lágrimas nos olhos, mas temos que anunciar, estando em Cristo, céu eterno com o Senhor, novo céu, nova terra. Sem Cristo, lago de fogo que arde com enxofre. Não tem outra forma de anunciar o Evangelho. Às vezes as pessoas querem ser muito boazinhas, muito doces. E a palavra do Senhor é doce, mais doce do que o mel à minha boca, diz o salmista. Mas também é uma espada, também é fogo, também é martelo. E precisamos anunciá-la na sua íntegra. Observe comigo que o fim dos tempos seria derramado do Espírito. E foi derramado lá no dia de Pentecostes. A palavra informa, Pedro anunciando aqui sobre a mensagem de Joel, que haveria servos do Senhor sendo usados por ele. Isso tem acontecido. Que os jovens teriam sonhos, que os velhos iam ter profecias, ia ter uma série de eventos, os jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos, e do meu espírito derramarei sobre servos, sobre servas, sobre livres, sobre presos, sobre todos aqueles que estão diante do Senhor. Então nós entendemos que estamos vivendo os últimos tempos, e aquilo que nós lemos no início do culto, ou melhor, da ministração, nos informa que seriam tempos trabalhosos, tempos difíceis. A saber, abra comigo a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Eu disse agora há pouco que o apóstolo Paulo deu diversas instruções a Timóteo. Paulo trouxe nessa epístola, nessas duas epístolas para Timóteo, diversas instruções, e uma delas, vamos ler aqui agora, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, e o verso, vou ler alguns versículos aqui. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aí segue uma lista grande aqui também de coisas que aconteceriam
mas eu quero frisar nesse plano agora, nesse primeiro plano, que nos últimos dias o Espírito diz expressamente que muitos iam apostatar, deixar a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então nós estamos vendo, nesses últimos tempos, sempre ocorreu pessoas contrárias ao Evangelho. Desde a época de Pedro, de Paulo, dos pais da igreja, daqueles que anunciavam, que pregavam no primeiro século, no segundo século, no terceiro, sempre houve aqueles que tentaram falar contra o Evangelho, modificar, trazer elementos novos, tirar aquilo que consta, acrescentar ou tirar. Sempre houve aqueles que traziam ensinos de demônios, dando ouvido a espíritos enganadores. E diga-se de passagem que nos últimos tempos, se você pegar nos últimos 100 anos, pula mais 50, nos últimos 50 anos, o que tem aumentado na iniquidade de erro, de engano, de mentira, de crescimento no meio do povo, não está de brincadeira. Antigamente nós olhávamos e falávamos de heresia, você apontava, por exemplo, a idolatria das igrejas que cultuam a imagem de barro, de pedra, falava-se de centro de umbanda, de quimbanda, falava de coisas dessa natureza. Hoje você fala de heresia dentro do meio evangélico, pessoas que são cristãs, que servem a Deus ou que dizem servir a Deus, que juntam pessoas que com sinceridade querem servir a Deus, mas que são incautas e que não conhecem a doutrina, não conhecem de fato o Evangelho, não chegaram ainda ao conhecimento pleno do Evangelho, uma boa parte não conhece. E tem até um pastor, Paulo Júnior, ele costuma dizer o seguinte, que se você se converteu, foi convertido, está servindo a Deus nos últimos 20 anos, há um grande risco de você não ter ainda ouvido o Evangelho de verdade. E eu até concordo. Porque talvez você tenha conhecido um placebo, alguma coisa que parece, mas não é o Evangelho. E as pessoas estão ali tão agarradas a isso, que nós que pregamos o Evangelho, não querendo ter a pretensão de ser o melhor ou o certo, nada disso, estamos buscando pregar o Evangelho. Todos falhamos, todos erramos, mas buscamos pregar o que a Bíblia nos informa, o que a palavra nos dá, sem acrescentar e sem tirar. E as pessoas, às vezes, você prega e anuncia o Evangelho, muitos, eles não querem receber. Eles são fora, distantes do que o Evangelho de fato é e apresenta. Em Mateus 24, Jesus disse que no fim dos tempos também seria o tempo, ele dá uma lista de exemplos ali, de ocorrências que haveriam de acontecer, e uma delas está no capítulo 24, versículo 12, que diz, e por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar, e ia ter um aumento muito grande da iniquidade. Ou seja, iam ter momentos muito difíceis. Se você olhar para 1 Timóteo, capítulo 1, verso 9, você vai ver nessa minha versão aqui, deixa eu ver se dá certo, essa aqui dá, Revista Corrigida Fiel, fala bem assim, 1 Timóteo 1 e 9, olha só o que diz. Sabendo isto, eu vou ter que ler aqui um pouquinho antes, eu vou ler aqui o versículo 7. Querendo ser mestre da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios, pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, que mata pai, mata mãe, e mata na forma geral. E religiosos, que não tem uma religião. As pessoas, sem entender, elas falam, a minha religião é Cristo, ou a minha religião, ele não tem religião. Claro, a sua religião é Cristo, porque Cristo nos religou com Deus. Mas qual é a nossa religião? É servir a Deus, em espírito e em verdade. E são irreligiosos, são não sabendo o que falam, nem o que dizem aqui, versículo 6, verso 7. Querendo ser mestres da lei, não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Hoje mesmo eu ouvi uma pessoa de uma grande seita dizendo na televisão, rapidamente quando liguei procurando alguma reportagem, ele disse assim, Paulo queria o reino de Deus, ou melhor, o reino dos céus, por isso ele pregava o reino de Deus. Ele dizia, o morrer para mim é Cristo, o viver é ganho. Aliás, o morrer é ganho, o viver é Cristo.
porque ele vivia no reino de Deus e morrendo ia para o reino dos céus, fazendo uma diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Aí Cristo diz assim: venha o teu reino, Senhor. Ele disse: meu reino não é deste mundo, eu sou rei. O reino de Deus é o reino dos céus. Então, não sabendo nem o que afirma, nem o que fala, vou ensinando, e multidões o seguem, porque prega a prosperidade, entre outras coisas. Então, nós temos aqui que observar algumas verdades. Precisamos entender algumas coisas aqui que estão acontecendo e falar por que são tempos difíceis. São tempos difíceis, trabalhosos, fim dos tempos. Tempos trabalhosos, porque multidões resistem à verdade. Estava dizendo que antigamente, só fora do ministério, ou fora desse contexto evangélico, que você encontrava as heresias. Hoje, você vê pessoas dizendo que são crentes, são cristãs, e pregam algo que não é nem um placebo, é uma heresia de fato, de verdade. Vou repetir uma coisa que eu sempre falo. Toda heresia é um erro, mas nem todo erro é uma heresia. Há pessoas que estão servindo a Deus com sinceridade, com o coração voltado, devotado ao Senhor, no entanto, estão num lugar onde tem muito erro. A partir do momento que ele conhece, ele vai sair dali, ele vai ter que sair, para não incumbir, para não fazer parte desse erro, desses enganos, dessas heresias. Observe, 2 Timóteo, onde nós começamos a nossa ministração, no capítulo 3, e no versículo 8, nós lemos, diz assim: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Janes e Jambres eram dois magos que resistiram a Moisés. Quando Moisés lançou a sua vara no chão, que Deus mandou que ele fizesse, seu cajado, transformou em serpente, eles também lançaram a vara no chão, que transformou em serpente. Quando Moisés, pelo poder de Deus, Deus ali usando ele feriu as águas e elas se transformaram em sangue, também Janes e Jambres fizeram isso. Ou seja, eles resistiam à verdade. Resistiam. Se você acha isso lá em Êxodo 7, 10, em outras passagens. São homens que resistem à verdade. São aqueles que resistem ao Evangelho. Está pregando a verdade, mas ele está tão incutida nele a mentira, que a verdade para ele parece falha, mentira. Ele não consegue ouvir mais a verdade. Mas eu acredito que o Espírito Santo está socorrendo pessoas. Eu acredito que o Espírito Santo tem nos colocado aqui e outros servos de Deus esparramados pelo planeta, que ainda tem 7 mil joelhos. Né? 7 mil joelhos é uma forma de dizer, né? Tem muito mais do que 7 mil. Homens que não se dobram a Baal, que até estiveram no sistema, que andaram por lá, que viveram, que conheceram de fato um pouco do Evangelho por ali, mas que saíram para serviço ao Senhor. Foram esclarecidos da verdade e não estão mais servindo nesses lugares porque conheceram que de fato havia erros ali. Agora observe, 2 Tessalonicenses nos informa que o iníquo, quando ele vier, que é o anticristo, eu vou ter que ler para você compreender um pouquinho melhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo de número... eu vou ter que ler aqui, eu vou ler o 7. Porque já o mistério da justiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo. Esse aqui é o anticristo escatológico, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Deus vai permitir que o anticristo esteja, conforme a profecia, agindo no mundo, e aqueles que não amaram a verdade, em detrimento da verdade, quiseram a mentira, Deus vai permitir que eles sejam enganados porque não quiseram a verdade, não quiseram o Evangelho, e vão seguir no caminho do engano, assim como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, multidões que ainda hoje resistem ao Evangelho da verdade de Cristo. Quando o anticristo levantar,
Quando ele estiver no poder, eles vão abraçar e vão aceitar e vão estar num sistema com ele fechado porque não querem o evangelho. E quantas pessoas nos ouvem pregar e saem, não querem, porque amam a mentira, e Deus assim o fará. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Ele vai enganar, não querem a verdade, não querem o evangelho. Quando o anticristo levantar, multidões vão seguir. Observe, Romanos capítulo 1, verso 2 e o verso 5. Romanos capítulo 2, versículo 1 e versículo 5, diz assim a Escritura Sagrada. 1, 2 e 5. Não, 2,25, perdão, não é 2,5, é 25. Eu vou ter que ler o 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso da natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, um para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao erro. O contexto é que do céu manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade. Homens que deturpam, que vão contra a verdade e aplicam a mentira como se ela fosse a verdade. E diz a palavra do Senhor, mudaram a verdade de Deus em mentira e serviram mais a criatura do que o Criador. Aqueles que resistem à verdade, trocaram a verdade pela mentira. Amam sinais, prodígios e maravilhas. Amam milagres a torto e direito, não importando se ali está sendo pregado o evangelho. Se está acontecendo prodígios, sinais, ali que Deus está. E a Bíblia nos informa que não é bem assim que a coisa acontece. Deus é todo poderoso para fazer sinais, prodígios e maravilhas, como fez no passado, faz hoje e vai fazer. Mas nós cremos pela palavra. Jesus disse, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Não há problema algum, eu creio em milagres. Eu creio em grandes obras do Senhor, é evidente que eu creio. Mas esses que eu estou dizendo são aqueles que resistem à verdade. Martim Lutero, em certa ocasião, ele disse, ainda que façam descer fogo do céu, se não for pregando o evangelho verdadeiro e puro, esquece. Ali não tenho parte. Nós não lemos agora há pouco, para nós fugirmos dessas pessoas, desse tipo de coisas. Observe. Eles amam a mentira. E observe, Pilatos, quando estava interrogando Jesus, capítulo 18 de João, verso 38, diante de Jesus ele disse, o que é a verdade? Diante de Cristo, ele, estando ali, interrogando, julgando Jesus, ele pergunta, para a verdade, o que é a verdade? Bem na frente dele a verdade. E assim estão muitos hoje, julgando o evangelho para lá e para cá, e não conseguem entender porque não conhecem a palavra, porque não tem quem ensine, e também muitas vezes é porque há preguiça em aprender realmente. Não tem coragem de ler, estudar, meditar e pesquisar e orar ao Senhor. Então são levados por vento de doutrina, por espíritos enganadores, doutrina de demônios, que são contra a verdade do evangelho. E tendo alguém pregando o evangelho, ensinando o evangelho, pergunta o que é verdade. E você fala, o evangelho é isso, isso e isso. Ah, mas é só isso? É isso. Cristo na cruz morrendo por nós pecadores. Ah, mas eu quero algo mais. Observe, o Faraó, em Êxodo capítulo 5, verso 2, ele diz assim, quem é o Senhor? Quem é Deus? Quem é o Senhor? Para que eu deixe o povo ir. Eu não sei nem quem que é Deus. Mas ele conheceu a Deus pelo poder que Deus derramou no Egito ali, com as pragas. Deus assolou, arruinou o Egito e arrancou o seu povo com mão forte de lá. E antes não conhecia, mas ele teve que conhecer. Existem aqueles que resistem sempre à verdade. Em Atos 7,51, Estevão pregando, ele diz assim, vocês sempre resistem ao Espírito. Na verdade, todo ser humano resiste. Nenhum pecador está favorável porque eles resistem, porque estão mortos em ofensa e pecado. Nós temos uma doutrina, nossa igreja reformada, entendemos que Deus tem agido graciosamente e essa ação nós chamamos de essa resistência que existe, ele vai quebrar, ele vai
neutralizar essa resistência. Nós chamamos de graça irresistível. Quando Deus quer agir, o pecador não consegue resistir e Deus salva. Em João 16, do versículo 8 ao versículo 13, você vai ver Deus agindo. E Pedro diz assim, e Jesus diz assim: mas vou enviar outro Consolador, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai guiar vocês a toda a verdade. Então é o Espírito Santo que nos orienta e nos leva a toda a verdade. Alguém pode perguntar, como já perguntaram, mas pastor, alguém pode ser salvo nessas igrejas que estão se levantando nesses últimos tempos, cheio de engano, heresia, de rosa, de sal, de flor, de dinheiro após dinheiro, essas coisas todas? É evidente que pode, porque quem salva é Cristo. Mas eu duvido que um salvo vai ficar ali por muito tempo. Eu duvido. Porque há do Senhor esclarecer. Então, por que são tempos trabalhosos? Porque há muita resistência à verdade. Por que são tempos trabalhosos? Porque existe um esfriamento, um crescimento da iniquidade e um esfriamento do amor. Vamos ler Mateus 24, 11 e 12. Mateus, capítulo 24, verso 11 e o versículo 12 também. Olha só o que diz. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então nós temos visto que são tempos trabalhosos, tempos do fim, tempos trabalhosos, porque o amor está esfriando. Não só lá fora no mundão, porque hoje nós vemos tantas aberrações como nunca houve. Nós nunca vimos tanta maldade contra as crianças, contra os velhinhos, tanta maldade, tantas leis injustas como nós temos visto nesses últimos tempos. Isso tem refletido na igreja. Muitas igrejas estão tomadas de assalto pelo engano, pela mentira, e quando o pastor prega, ele prega a verdade, prega o evangelho, as pessoas procuram algum lugar onde tenha parede preta, holofotes, globo espelhado, shows gospel, mágicos gospel, porque é o que eu vejo hoje muitas vezes, pessoas fazendo um teatro e as pessoas ali lotando, aplaudindo e querendo engano. Olha só o que diz a palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Olha só isso. Eu vou ler o verso 9 e o verso 10. Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Aí continua dizendo aqui, né, na sua epístola, mas só esse versículo 10, essa parte que Paulo diz: porque Demas me desamparou. Olha bem isso. Amando o presente século. Era um cooperador. Há outra passagem que Paulo cita esse homem chamado Demas, e aqui ele diz: olha, Demas me desamparou amando o presente século. Não temos visto isso? Não tem pessoas que são servos de Deus, que estão ali lutando com o pastor, que estão ali com o ministério, com a igreja, de repente ele amando o presente século, desampara e sai? Não tem aqueles que dizem assim: mas pastor, tem que fazer um negócio diferente, tem que fazer um reteté, tem que colocar um arco de flores com bexiga para a pessoa passar debaixo, um manto, tem que tocar no manto sagrado, tem que fazer alguma coisa que vai dar um ponto de contato para a fé. Se a palavra não bastar, meu amigo, nada vai bastar na sua vida. Se Cristo não for suficiente, nada mais satisfará a minha alma. Cristo é suficiente para a minha vida, para a alma, para a vida da igreja. Aí ele diz: olha quem está dizendo, não é o pastor Morgado. Quem está dizendo aqui não é o pastor, é o apóstolo Paulo. Abaixo de Cristo, certamente, o melhor pregador. Se não for o melhor, um dos maiores, melhores. Considerado por muitos dos teólogos o melhor deles, abaixo de Cristo, evidente. Mesmo Paulo com toda a doutrina, com toda a ortodoxia e ortopraxia, mesmo Paulo com todas as revelações que Deus lhes dava, mesmo Paulo com toda a firmeza no evangelho, Demas o abandonou, desamparou, amando o presente século, o mundo. A Bíblia nos informa lá em Gálatas que Cristo morreu para nos arrancar, nos desarraigar desse século, desse mundo. E Demas, andando com Paulo, certamente vendo milagres, maravilhas que Deus usava grandemente na vida de Paulo, o apóstolo, de maneira que ele viu as mensagens, mas mesmo ainda não bastou. Imagina, se um homem abandonou Paulo,
Imagina aqueles que vão me ouvir, que prega muito, nem se compara, infinitamente menor do que ele, evidentemente. Imagina, os irmãos estão pregando aí o evangelho, a cruz, o sangue, muitos vão desamparar. Ora, então eu aprendo que não é só doutrina, palavra que muitas vezes as pessoas querem. Eles querem outra coisa, então abandona. E o meu conselho é, se você tem uma congregação onde se prega o evangelho, fique ali, sirva a Deus ali, lute ali. Perfeitos não existem, mas você está com aquele que está anunciando o evangelho. Esse sim é perfeito. A palavra, o evangelho. Mesmo Paulo pregando o puro evangelho, Demas o abandonou, amando o presente século. Por que são tempos trabalhosos? Porque muitos resistem à verdade. Por que são tempos trabalhosos? Porque há esfriamento de amor, crescimento da iniquidade. Porque são tempos trabalhosos? Porque existe o que nós lemos em 1 Timóteo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E aqui eu quero frisar algo que eu falei agora há pouco, uma mensagem que eu preguei sobre o arrebatamento da igreja e verdades que a igreja precisa aprender ou saber. E eu quero falar o que eu disse lá, aqui também nessa mensagem. Cristão, lavado e remido, noiva do Cordeiro, não vai apostatar da fé. Ele pode fraquejar, ele pode cambalear, ele pode até parar por um tempo, mas vai tomar um rumo com Cristo e vai até o fim. Apostatar nunca mais não é para a igreja, esse é para a falsa igreja. Aqueles que estão servindo a Deus, nós temos visto aqui Paulo dizendo para Timóteo, nos últimos tempos muitos vão apostatar, vão deixar. E tem um detalhe, não é deixar pura e simplesmente. Apostatarão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Se onde nós estamos congregando fala-se de outro evangelho, e Paulo, escrevendo para a igreja da Galácia, aos Gálatas, ele informa, eu nem marquei no meu esboço, mas veio à minha mente agora, eu vou ler Gálatas capítulo 1 e o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Gálatas 1, verso 4, 5 e 6. Aliás, Gálatas 1, 6, 7 e 8. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, seja anátema. Paulo está dizendo, olha, se eu, apóstolo, ou um outro apóstolo, ou um anjo do céu anunciar outro evangelho, ele é maldito, não dê ouvido. O que temos visto nesses tempos agora, nós temos visto doutrina de demônios, instruções de espíritos enganadores. Observe, é uma total, desmedida inversão de valores. E com isso, existe a teologia do liberalismo. O que é uma teologia liberal? Liberalismo. Crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas crê assim, que ela contém a palavra, não é a palavra, apenas contém. Crê que Deus é bom, mas não é totalmente bom. Crê que o diabo é mau, mas não é totalmente mau. Crê que as pessoas, e começa a colocar uma série de barreiras, uma série de coisas, começam a tirar e acrescentar coisas que não existem, não estão na palavra. A exemplo de Eva, quando a serpente, o inimigo usando a serpente, falando com Eva, e naquela sagacidade, ela disse assim, foi isso que Deus disse? Não vai comer, porque etc e tal. Aí Eva diz assim, não, ele diz assim que não podemos comer nem tocar. Ela omitiu algumas coisas ali, na verdade. 3 coisas, pelo menos, Eva deixou de informar ali. Olha só como é que é. Essa teologia liberal, ela traz coisas assim que não convém com o evangelho. Eva, por exemplo, ela disse, realmente Deus disse para não comer, mas também disse para não tocar. Isso não estava escrito ali. Segundo, Deus disse assim, olha, vocês podem comer das árvores. Ela disse assim, podemos comer, só que ela não disse tudo. O certo era,
vocês podem comer livremente. Ela omitiu essa verdade. Podemos comer livremente de todas as outras árvores, menos da árvore da ciência do bem e do mal. E tem mais um detalhe que ela deixou de informar, deixou de dizer. Porque a palavra de Deus nos diz assim, ó, certamente morrereis. Ela diz, não vão comer porque vão morrer, não, certamente morrereis. Ou seja, inventou, deu um jeitinho, falou de um outro jeito que não é o que a Bíblia diz. É assim que muitos fazem. E tem uma habilidade demoníaca. Há uma habilidade satânica, demoníaca, em muitos pregadores que pegam um trecho, distorcem o trecho, o texto, e as pessoas vão lá e abraçam, e não tem sequer a boa vontade de dobrar o seu joelho e orar e dizer se isso mesmo é assim, e buscar e orar. Teologia liberal, teoria da prosperidade, onde você fica rico do dia para a noite se você estiver em Cristo. Confissão positiva, daquelas que você tem que confessar, porque as suas palavras têm poder. Não, a palavra que tem poder é a palavra de Deus. E coloca o homem no centro, o egocentrismo. Você é poderoso, você tem o poder de determinar e decretar, nada disso. Quem determina e decreta é o Senhor. Fora da igreja, o mundo com a tal perversidade vai se tornando cada dia mais difícil. Um lugar inóspito de tanto pecado e tanta coisa nojenta. É impossível para um crente lavado e remido conseguir assistir um programa de televisão hoje, uma novela, um filme, por tanta imundícia que aparece, tanta nojeira que existe, tanta inversão de valores. E muitos na igreja ainda, dizendo ser igreja, querem ter a igreja inclusiva. Eu já falei há poucos dias aqui, toda a igreja é inclusiva, porque recebe os pecadores, mas a igreja inclusiva é aquela que diz assim, vinde como estáis e fique como queira, não. Vinde como estáis, como diz Jesus, mas ele vai fazer nova criatura porque vai nascer de novo. Então nós temos muita dificuldade hoje. Judas capítulo 1, ou só tem um capítulo, né? Versículo 7, essa aqui eu vou ler. Judas 1, Judas só tem um capítulo. Judas 7, Judas verso 7, eu vou ler até o verso 19. Judas 7, até o verso 19 diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregues à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne, e rejeitaram a dominação e difamaram as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse o Senhor te repreende. Esses, porém, dizem mal do que não sabem. E naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E desses profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Olha quantas características aqui Judas nos informa. Jeremias 2,
Verso 11 e verso 12. O profeta Jeremias, lá naquela ocasião, olha o que diz a palavra do Senhor. Jeremias 2, verso 11, 12 e 13. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Duas maldades. O povo cavou cisternas rotas, deixou o Senhor e cavou cisternas que não retêm águas. E aí o Senhor pergunta, algum povo que tem seu Deus, embora não seja um Deus, tenha deixado? Mesmo não sendo Deus, não os deixo. Mas o meu povo me deixou, fez duas maldades. Me deixou e além de me deixar, cavou poços, cisternas rachadas, rotas, que não podem reter águas. Mas, para nós encerrarmos, a despeito de tudo que eu disse, embora que o título é este, né? Tempos do fim, tempos finais, tempos trabalhosos, últimos tempos, tempos trabalhosos. Se são últimos tempos, está findando. Se está no fim do fim, então está perto de acabar. Observe comigo. Hebreus 10, 27. Hebreus, capítulo 10, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 37, perdão. 10, 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, não tardará. Vou ler o verso 38. Mas o justo viverá da fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos, porém, daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Se é tempo do fim, então está chegando o fim, vai acabar, está perto. Ainda um pouquinho de tempo, talvez a sua esteja poucochinho, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, que é Cristo. 1 Pedro 4, 7 diz, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Para nós encerrarmos, observe comigo Hebreus 12, do versículo 6 até o versículo 12. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer um que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ou seja, se Deus está nos corrigindo para nós sairmos do engano, nos corrigindo para abraçar a verdade, nos corrigindo para ir nos informando que falta pouco tempo e que a alma que recuar, Deus não tem prazer, e se nós somos aceitos por Deus como filhos, é evidente que vai nos corrigir. Então vamos aceitar a correção e vamos fazer o que está no versículo 12. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos trôpegos, joelhos cansados. Em Sofonias 3, verso 1 e 2, o profeta ali dizendo para a cidade de Jerusalém, ele informa a seguinte frase: ai da cidade, da rebelde. Olha só, que não ouve, não recebe o castigo, eu vou ler. Sofonias 3, verso 1
Sofonias 3, verso 1 e o verso 2. Porque são instruções do Senhor para que tenhamos vida, para que possamos viver plenos, cheios da graça, cheios do temor do Senhor, para vivermos com temor de Deus e com vida separada, santa para Deus. Ai da rebelde e contaminada, da cidade opressora, castigo para Jerusalém, rebelde ao Senhor. Ai da cidade rebelde e contaminada, da cidade opressora, não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor e nem se aproximou do seu Deus. Assim como veio com peso sobre Jerusalém, sobre aqueles também que não obedecem, que são rebeldes, resistem à verdade, abraçam a mentira, voltam-se as costas para o Senhor. Tempos finais, tempos trabalhosos, mas vai acabar. E no fim, quando Cristo voltar, como vamos estar? Como vai estar a minha vida, a sua vida? Lucas 21, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 21 e o verso 25. Haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A vossa redenção se aproxima. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 1 a seguir, nos informa que o Senhor virá como ladrão de noite, mas que nós não estamos na noite, também não estamos dormindo, fomos despertados pelo Senhor. Fim dos tempos, tempos trabalhosos, tempos onde pessoas pregando o engano ajuntam multidões, e aqueles que pregam a verdade têm tido grande dificuldade para o ensinamento, mas que o Espírito do Senhor nos ajude e nos fortaleça para vivermos como filhos, sendo corrigidos pelo Senhor, em obediência, porque perto está o Senhor.